Seja bem-vinda à Comunica RH, para mais uma rúbrica do programa Empresas que Marca. Hoje temos o prazer de falar com Sandra Brito Pereira, é diretora de Recursos Humanos do Montepio Geral. Sandra, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado aqui o meu convite. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Muito obrigada. Sandra, eu sei que está no banco há quase 4 anos, teve um percurso bastante interessante por outras empresas. Eu vou pedir para que fale um pouquinho desse seu percurso e como vê atualmente a gestão de pessoas. Olha, de facto, o percurso é muito diversificado. Eu comecei por ser advogada, portanto, tirei Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. Depois fiz um MBA em Gestão e, na altura, até a convite de um dos meus professores do MBA, fui chefe de gabinete dele e depois 4 vezes. Portanto, depois tive assim uma incursão pela política. Depois comecei a trabalhar no mundo das empresas e, portanto, decidi também ir fazer o doutoramento em Gestão, mais uma vez, porque tenho dado aulas sempre em paralelo com esta vida mais corporativa. E realmente houve uma fase da minha vida profissional que, um bocadinho por força das circunstâncias, porque o diretor de recursos humanos da empresa onde eu estava ia se reformar e o presidente convidou-me para trabalhar nesta área, que eu ao princípio até lhe disse que não, porque era uma empresa muito sindicalizada, eu achava tudo muito pesado, achava a área de RH se calhar pouco auspiciosa por isso, e ele disse-me: olha, isto não é um convite, eu preciso mesmo de si. E então foi mesmo assim um bocadinho em força, e hoje venho a constatar que é uma área que eu gosto imenso. Depois disso já estive no Jerónimo Martins também na área de recursos humanos, a trabalhar na parte como Global Learning e Knowledge, portanto áreas mais de formação e desenvolvimento. E agora realmente estou no banco desde março de 2019 e tem sido também mais uma aventura, uma jornada muito interessante e realmente gosto muito de trabalhar esta área. Acho que é uma área nevrálgica para as organizações, de cariz absolutamente estratégico. Felizmente que as organizações também já têm compreendido isso e, portanto, nós de alguma forma já sentimos que temos uma voz mais atuante naquilo que é o alinhamento com a estratégia da organização. E como temos de facto aqui setores em total mudança, em convulsão, diria quase, para nós, não é? Em termos daquilo que nós conseguimos também trazer com as nossas equipas e com as nossas pessoas e no fundo com o alinhamento das equipas, eu acho que é extraordinário percebermos que temos aqui também um contributo importante para aquilo que é a transformação das organizações e no setor da banca isso é uma evidência, não é? Estamos aqui numa grande transformação e realmente acaba por ser um projeto muito desafiante, mas também muito gratificante, porque sentimos efetivamente o impacto que conseguimos ter. Sandra, o Montepio é uma instituição financeira, é a mais antiga de Portugal, é a única no panorama financeiro com origem e base mutualista. E como é que eles conseguem manter com uma marca reconhecida em Portugal? Vocês ganharam recentemente o prêmio Superbrand, mas já não é a primeira vez. E que contributos os recursos humanos dá para esse reconhecimento da marca? Eu acho que, acima de tudo, nós temos o privilégio de ter um acervo cultural que para nós é uma grande força, não é? Nós somos uma marca com uma grande história, um grande legado, somos uma instituição financeira que nasceu, no fundo, para conseguir, de alguma maneira, gerir aquilo que são as poupanças dos nossos associados e, portanto, somos um banco muito ligado a esta filosofia de contribuir e devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos dá e isso está, eu diria, no âmago da cultura daquilo que é um bocadinho a relação entre as próprias pessoas. Eu noto, e já trabalhei em várias empresas e notei logo isso quando cheguei, mas agora ainda mais, é realmente uma cultura eminentemente colaborativa e as pessoas sentem-se quase como uma família alargada. Esta ideia de que nós somos uma organização solidária, que somos sensíveis, e que de alguma maneira somos preocupados com aquilo que se passa na sociedade e na comunidade que nos envolve, traz-nos realmente uma forma de estar na organização e na vida corporativa que eu diria que é distintiva. É claro que todas as organizações acham que a sua cultura é distintiva, mas neste caso acho que nos dá uma força porque de alguma maneira nós sentimos-nos muito unidos, em prol daquilo que é uma missão aglutinadora que tem a ver com os nossos valores. E isso acho que dá muita força e é por isso que de facto nós temos uma marca, e isso ajuda-nos muito depois no nosso trabalho, de trabalhar também a marca do empregador, o employer branding, não é? E o employee value proposition. Nós sentimos isso até muitas vezes a entrevistar potenciais trainees,
que dizem que, de alguma maneira, querem ir para organizações com propósito e sentem que a nossa organização na indústria da banca, que é a organização onde eles mais gostariam de trabalhar. E isso realmente para nós é muito gratificante, porque não é marketing, não é isto, não é forma, é mesmo conteúdo, é mesmo a nossa história que nos permite ter eu diria, vantagem competitiva. E de facto, nós sentimos isso depois de trabalhar no Montepio, e é por isso que a maior parte das pessoas de facto gosta muito de trabalhar no Banco Montepio e conseguimos ter depois estes níveis tão elevados em termos de capital reputacional e daquilo que é a visibilidade positiva da nossa marca. Penso que a Sandra falou um pouquinho daquilo que seria a minha próxima pergunta, mas vou fazer na mesma, que é para reforçar. O Montepio também é uma das 100 empresas com melhor reputação corporativa em Portugal. Essa reputação reflete na cultura organizacional ou é a cultura organizacional que vai refletir na reputação no mercado? Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, não é? Está tudo intimamente ligado. É sempre interessante nós dizermos se são as práticas de RH que influenciam as práticas mais estratégicas e de negócio das organizações ou ao contrário. Se calhar o ideal é de facto estarmos todos alinhados, mas tem muito a ver com isso. Por um lado, a cultura permite-nos, enquanto um conjunto de equipas bastante alargado, funcionar dentro de determinados moldes que são realmente moldes de maior cooperação, de maior colaboração e de menor agressividade, eu diria. Ou seja, sentimos que é uma organização em que as pessoas facilmente se motivam para trabalhar em prol de um projeto aglutinador, não é? Em prol de um propósito comum. Mas, por outro lado, é verdade também que o facto de sermos uma instituição que tem uma intervenção muito visível e muito positiva nos vários domínios da sociedade, não é? Na componente cultural, na componente social, muito no terceiro setor, somos o banco mais forte nessa área, portanto, temos uma envolvência muito grande e isso, de alguma maneira, também nos traz de volta um grande orgulho em trabalhar numa organização que nós percebemos que o nosso trabalho tem depois essa finalidade e esse contributo. Portanto, acho que de facto há aqui uma simbiose que nos ajuda a nós, trabalhadores, a sentir-nos de facto muito mais motivados e com um capital motivacional muito acrescido, e por outro lado, à própria organização a sentir que consegue espelhar isso nos seus colaboradores, e isso de alguma maneira também é um elemento agregador e um elemento de, eu diria até de orgulho conjunto, não é? Naquilo que nós conseguimos fazer enquanto organização. Excelente. E, Sandra, temos a visão de que as organizações financeiras, né, as instituições financeiras, têm um número muito elevado de profissionais numa faixa assim, muito sênior. Não sei se ainda é uma realidade que se vive dentro da banca, mas é o que se sente um pouquinho fora. Como gerir essas diferenças, né, geracionais e, como você disse, continuar e ser cada vez mais um banco atrativo para os novos talentos? Que ações é que vocês fazem nesse sentido? Olha, é verdade, nós temos uma idade média de 47 anos e uma antiguidade média de 19, portanto, de facto, é reconhecidamente um banco com pessoas já numa fase mais madura da sua vida. Eu posso-vos dizer que quando cheguei, quis fazer pequenos almoços com o chairman na altura e com a CEO, e fui perguntar e fazer o levantamento de quantos jovens é que nós tínhamos abaixo dos 30 anos, e só tínhamos 100, não é? Numa casa com mais de 3.000 colaboradores. Portanto, de facto, era uma percentagem ínfima. Temos vindo a tentar, de alguma maneira, reduzir esse número, porque temos tido programas de trainees todos os anos e temos até tido alguns anos em que fazemos mais do que um, fazemos programas de trainees para as áreas centrais e programas de trainees para as áreas comerciais. E o que temos tentado é realmente lançar uma série de programas que possam, de facto, trazer essa sinergia acrescida entre pessoas que são realmente às vezes 4 ou até 5 gerações diferentes, não é? Eu posso lhe dizer que na minha equipa a pessoa mais nova tem 21 e a pessoa jovem há mais tempo tem 63, não é? Portanto, temos realmente aqui Extraordinário. uma série de idades. O que é que nós temos feito? Muitos programas de mentoria, seja mentoria invertida, não é? Pensando aqui um bocadinho no digital, seja mentoria de facto de aproveitar estas pessoas mais séniores que são muito úteis também na gestão da informação, no encaminhamento dos temas, na forma como também há uma série de comportamentos e atitudes que são mais fáceis para as pessoas que têm mais experiência poder aqui dar algum encaminhamento aos mais jovens. E por outro lado, temos tido a necessidade de fazer alguns programas, como por exemplo um que lançámos este ano,
que se chama Erasmus Montepio, que é um programa em que, no fundo, o que é que fazemos? Os diretores de primeira linha foram às áreas comerciais, portanto, tiveram a fazer shadowing com os responsáveis regionais durante 3 dias, depois fizemos o inverso, com o projeto piloto, e agora abrimos o programa a todo o banco, portanto, toda a gente pode passar uns dias noutra área, não só para fomentar a mobilidade, como também para que lá está, os mais jovens possam conhecer várias áreas, mesmo no programa de trainees, o programa é de 1 ano e eles rodam em 3 áreas diferentes, portanto, tentamos realmente que haja aqui uma confluência de funções, de gerações, que a diversidade seja uma realidade e que ela possa ser encarada como um fator de força e não um fator de vulnerabilidade, não é? Que as pessoas sintam que o facto de terem colegas de outras gerações faz de nós uma equipa mais forte, porque precisamente temos aqui complementaridades diferentes em termos de competências e em termos de conhecimentos, do que se fôssemos todos, não é? Como empresas onde quase toda a gente está, não é? Nas startups até aos 30 anos, ou empresas mais tradicionais, onde realmente só temos pessoas com alguma idade. Portanto, realmente estamos a fazer um esforço para trazer este sangue novo para as nossas equipas, faz muita diferença. Todos os balcões nos dizem que quando têm jovens o ambiente é logo diferente, é mais leve, é mais divertido, não é? Há mais humor, há mais capacidade de aprender também, de ensinar a uma pessoa mais jovem, mas É por mais outro lado dinâmico, né? é mais dinâmica, exatamente. E realmente temos até uma área que nós criámos que se chama mesmo Employer Branding and Talent Acquisition, que praticamente todas as semanas lança desafios às equipas dos jovens, às equipas dos trainees, em tudo o que vocês possam pensar que é importante para a organização, seja o novo logotipo da Academia do Montepio, seja o novo nome para a newsletter, seja um novo concurso de inovação, envolvemos-los em tudo de forma a que eles se sintam parte integrante do banco e sintam que têm uma voz e que, apesar de serem jovens, que são realmente uma parte muito importante daquilo que é a construção da história e do futuro do nosso banco, não é? Já que já existimos há tantos anos, queremos continuar esta jornada e para isso precisamos, obviamente, trabalhar estas novas gerações para ter aqui também uma panóplia de pessoas que possam ser nossos sucessores, para que deixemos também o nosso banco em boas mãos no futuro. Temos que pensar, né, no futuro, Sem não dúvida. podemos só achar que termina aqui na nossa geração. Vocês também, em termos de iniciativas de sustentabilidade, também são fortes nessa área, têm lançado várias coisas. Que iniciativas inspiradoras, né, vocês têm desenvolvido neste campo da sustentabilidade e qual o papel também dos recursos humanos para contribuir com essas iniciativas? Nós somos muito fortes nessa área, temos uma direção que já tem muita experiência e muitos anos e, portanto, tem atuado aqui em vários domínios, seja nas startups, no microcrédito, em tudo o que tem a ver com sustentabilidade ambiental, na ligação ao terceiro setor e, portanto, a várias instituições com contributos muito diversificados naquilo que é a nossa comunidade em sentido mais alargado. Nós, nos recursos humanos, temos contribuído muito em especial através da nossa Academia Montepio. Portanto, temos uma agenda muito determinada em poder dar sensibilização e formação a todos os segmentos de colaboradores, desde a administração às direções de primeira linha, segunda linha, terceira linha, todas as pessoas que estão no balcão. Temos um programa de formação em sustentabilidade que é muito alargado e muito exaustivo. Já o começámos há cerca de talvez 1 ano e meio, de forma assim mais assertiva, e temos uma projeção para os próximos 3 anos. Portanto, no fundo, para tentar realmente que as práticas de sustentabilidade sejam uma realidade e que nós possamos educar as pessoas para ganhar essa sensibilidade. Nós sentimos que, de alguma maneira, ela faz parte da nossa gênese e da nossa história e, portanto, já partimos, se calhar o nosso ponto de partida já está num patamar de alguma maturidade, mas ainda assim temos, obviamente, um longo caminho a percorrer, temos essa consciência e agora com ainda por cima esta exigência do ESG, não é? E esta importância que nós temos também de trabalhar estas 3 componentes, estamos realmente muito mais apostados em fazê-lo de uma forma muito profissional e muito ligada e alinhada com aquilo que é a estratégia genérica do banco. Portanto, acho que estamos no bom caminho, mas é uma jornada que vamos ter que continuar a fazer com grande desenvoltura e com grande ambição.
Ok. O Montepio também tem muito compromisso na área da igualdade de gênero e respeito pelos direitos humanos. Que iniciativas o RH tem vindo a desenvolver ou a implementar, que vá muito ao encontro da igualdade de gênero, equidade salarial, mulheres em cargos de liderança e a gestão do mundo urbano, onde está dividida entre a gestão da felicidade e a gestão da análise de dados, né? Sem Explica um pouquinho. dúvida. Esse é um tema que para nós também tem estado na nossa agenda, portanto, nós começámos por fazer uma política, um plano, temos feito, no fundo, tudo aquilo que nos permite, de alguma maneira, enlevar este tema, não é? E trazer este tema para dentro da organização. Felizmente temos um presidente, um CEO que também é muito sensível ao tema. Temos um conselho de administração com mais senhoras do que homens, portanto, de facto, já conseguimos também aqui uma representatividade que na banca é bastante invulgar, a verdade é Exato. essa, e até também na nossa gestão de topo temos já mais de 65% de mulheres, portanto também para aquilo que é a panágio normal da nossa indústria, digamos que já estamos com números Frente. mais interessantes. Ainda assim, queremos realmente trabalhar este tema da diversidade e da inclusão, não só ao nível do género, mas também ao nível de tudo aquilo que no fundo tem impacto na vida organizacional, que é trazer a diversidade para dentro de nossa casa, assumindo que com isso nós estaremos também mais próximos de perceber o cliente, de chegar ao cliente e de ter também aqui um capital de decisão que seja efetivamente um capital mais alinhado com a realidade. Temos feito várias, até começámos a fazer atividades que tinham mais a ver com a sensibilidade dos temas, portanto, conferências só para dentro de casa, conferências para fora, em que convidávamos empresas que também têm muito boas práticas e que são uma referência nesta área. A última conferência que fizemos há cerca de 2 ou 3 meses, convidámos a McDonald's, convidámos o Jerónimo Martins, convidámos a EDP, portanto, tudo empresas que de alguma maneira tinham práticas também interessantes para partilhar connosco e também muito esta ideia de que ganhamos muito uns com os outros se tivermos este benchmark e se pudermos, no fundo, partilhá-lo uns com os outros, para que possamos também perceber que tipo de práticas é que podem fazer mais sentido para o nível de maturidade em que a nossa organização se encontra. Para também ganharmos aqui um bocadinho mais de profundidade no tratamento do tema, fizemos uma parceria com o ISEG e estamos a trabalhar com uma equipa liderada por uma professora que no fundo o que é que nos está a ajudar a fazer um inquérito alargado a todo o banco, em que nós conseguimos também apurar o que é que são temas mais prioritários para que possam fazer parte de um plano já no seu primeiro ano. Estamos a fazer um plano agora para os próximos 3 anos e o que é que são temas que de alguma maneira venhamos a amadurecer um pouco mais tarde. Portanto, queríamos realmente tentar o que é que nós sentimos? Queríamos trabalhar o tema de uma forma muito estratégica, muito estruturada e muito profissional. Nós o que sentimos até agora é que o trabalhávamos bem, mas de uma forma um bocadinho avulsa e um bocadinho, se calhar, pouco estruturada, no sentido de pouco agregada. Tínhamos muita coisa a acontecer, porque lá está, mais uma vez, faz parte daquilo que já é o nosso DNA, mas agora queríamos trabalhá-lo de uma forma um bocadinho mais estratégica. E é um bocadinho nessa senda que agora nos encontramos, e é muito interessante ver que é um tema que literalmente apaixona quase toda a gente no banco. Portanto, temos desde a gestão de topo, nossa administração, os nossos colegas, muito envolvidos em quererem participar, quererem ser embaixadores, quererem, no fundo, também contribuir para aquilo que são temáticas que, mais uma vez, têm muito a ver com a nossa história, com o nosso legado, com a forma como nós também olhamos para o nosso contributo para o mundo, para a sociedade e para aquilo que nos envolve enquanto organização com responsabilidade social e com capacidade de ter impacto naquilo que é de facto a vida não só dos nossos clientes, mas de todos os nossos stakeholders. Excelente. E é fácil a gestão da felicidade com a gestão dos dados? Realmente a felicidade traz melhores É, resultados, Sandra? eu acho que sim, eu acredito no professor Elton Mayo, né, da Universidade de Harvard, que já há muitos anos que dizia que trabalhador feliz é trabalhador mais produtivo. Nós, de facto, temos também incrementado muito a nossa área de saúde e bem-estar, especialmente durante o Covid, não é? Portanto, com apoio em áreas que eventualmente não eram nucleares e que passaram a ser, como, por exemplo, o apoio psicológico e, no fundo, ter aqui uma panóplia de serviços muito mais alargada. Todos os anos fazemos uma semana do bem-estar em que tentamos trazer também para dentro das nossas portas
várias técnicas, metodologias alternativas que possam ajudar as pessoas nas suas várias dimensões a encontrar esse equilíbrio entre, no fundo, estas dimensões da sua vida. E por outro lado, relativamente aos dados, nós estamos a fazer o percurso, acho que como todas as organizações, não é? Em tentar, de facto, ter dados mais robustos que nos permitam tomar decisões de forma mais objetiva e menos subjetiva e mais reforçada e mais consolidada, com um argumentário mais forte também junto das nossas administrações. Estamos a fazer esse caminho e eu acho que muitas vezes isso nos permite, de facto, ter aqui uma componente preditiva que nos permite olhar para as decisões que estamos a tomar, as iniciativas, as prioridades que nós elegemos, como prioridades que efetivamente façam mais sentido, porque de alguma maneira surgiram de um diagnóstico em que para as pessoas elas são mais importantes, ou porque nós percebemos que em termos de custo-benefício e de efeito, que o impacto pode ser muito maior com algumas medidas em detrimento de outras, e portanto isso ajuda-nos enquanto gestores a poder também tomar de alguma maneira aquilo que são as melhores decisões para os nossos planos e para a concretização das nossas iniciativas. Portanto, estamos também nesse caminho. Eu diria que é difícil encontrar organizações em Portugal que estejam muito avançadas no Human Analytics ou no People Analytics, mas de facto nós já fizemos a primeira fase, a fase do data cleaning, não é? Já temos uns dashboards muito interessantes e muito on real time, portanto conseguimos ter já a nossa informação, os nossos KPIs bastante estruturados e organizados, e temos como ensejo começar a trabalhar no próximo ano em algumas análises preditivas que nos permitam precisamente fazer esta junção entre aquilo que são os dados dos colaboradores e aquilo que possam ser práticas que, no cômputo geral, tragam de facto esse maior bem-estar e essa maior felicidade ao nosso banco e aos nossos colaboradores. Sandra, no meio de tantos projetos interessantes que vocês têm, não só a nível de recursos humanos, mas também do banco, qual é o que você se orgulha mais, o que mais prazer teve de implementar ou de melhorar, continuar, né, este projeto? Eu tenho alguma dificuldade em responder a isso, porque de facto Uhum. o que eu sinto é que, seja na atração ou na retenção dos colaboradores, ou até na sua felicidade, como agora também mencionámos, na minha área é muito difícil isso ter uma ligação a uma variável, não é? Isto acaba por ser multidimensional e há várias variáveis e algumas pessoas são mais sensíveis a umas do que a outras, mas que de alguma maneira têm esse capital, eu diria, não só material, como também imaterial, de nos fazer sentir bem com o nosso trabalho. O que é que eu sinto? Que há algumas matérias que não estavam tratadas quando eu cheguei ao banco e que o facto de hoje em dia termos sistemas de avaliação de desempenho, sistemas de definição de objetivos, sistemas de compensação e benefícios, sistemas, não é, de formação e desenvolvimento. A nossa academia tem se desenvolvido muitíssimo nestes últimos anos. Talvez seja um dos projetos de que mais me orgulho, porque temos realmente 3 escolas que têm tido um impacto muito grande e acredito muito que a educação e a formação são, de facto, o maior instrumento para que nós possamos fazer transformação cultural, social, e conseguir realmente que as pessoas ganhem aqui uma alavancagem diferente e ter uma atitude e uma autoestima diferente, mas tem sido realmente o conjunto desses projetos e a integração de todos eles que nos tem permitido olhar para trás e olhar para a frente e sentir que fizemos um bom caminho. Mas talvez se tivesse que eleger pudesse eleger esta área da formação e do talento, que era uma área que estava pouco desenvolvida no banco e havia um bocadinho esse capital de queixa, pessoas que não tinham formação há muitos anos. Nós tentámos trazer uma abordagem um bocadinho mais, eu diria, se calhar, um bocadinho diferente, mais ligada àquilo que se faz nas universidades. Portanto, criámos 3 escolas com várias parcerias com universidades, com parceiros. Temos criado programas muito interessantes por função. Temos agora os programas ligados também à própria carreira e à própria evolução funcional dos colaboradores. Portanto, estamos a tentar integrar todas estas peças para que as pessoas sintam que efetivamente há uma estrutura, há um caminho, que elas são protagonistas da sua carreira, mas que nós estamos cá para as guiar e para as poder também ajudar nesse caminho de desenvolvimento e, no fundo, de crescimento e de maturidade profissional, não é? E, obviamente, depois também pessoal, porque as coisas estão sempre ligadas. E esse projeto do desenvolvimento, eu penso que era um projeto muito necessário em muitas instituições financeiras
Exatamente, primeiro para posicionar ela para mudança, e depois porque temos aqui gerações muito diferentes, né? Sem Excelente, dúvida. parabéns, Sandra. Até muitas vezes isso precisamente que diz que é funções que, se não tivermos esta preocupação do reskilling e do upskilling, são funções que ficam cristalizadas. Não é bom para o banco e não é bom para as pessoas. E, portanto, nós conseguirmos reconfigurar estas pessoas em funções mais dinâmicas, mais ligadas àquilo que verdadeiramente tem impacto nos resultados financeiros do banco, é win-win para ambas as partes, não é? E, de facto, é um trabalho que se faz com também muito empenho, muita ligação àquilo que são as necessidades individuais e as necessidades organizacionais, portanto, esse alinhamento tem que ser feito, mas que eu acho que lá está, é um investimento a médio e longo prazo, mas traz dividendos que são dividendos muito, muito impactantes nos resultados daquilo que pode ser o futuro de uma instituição como a nossa. Isso reflete muito no cliente final, né? Que Sem a gente dúvida. vai nas agências, eu tenho acompanhado um pouco esse percurso, porque fui cliente, mas ainda tenho alguma proximidade ao banco. Sandra, quais serão as prioridades para 2023, uma vez que estamos quase já com o pé em 2023? Olha, 2023 basicamente tem sensivelmente três prioridades. Uma tem muito a ver com a reorganização das nossas pessoas e do nosso negócio, portanto, nós estamos a tentar a olhar para o nosso negócio de uma maneira diferente e isso vai obrigar-nos a alinhar as pessoas também num trabalho diferente. Isto tem tudo a ver também com a alteração do próprio cliente, com o cliente que vai menos ao balcão, com o cliente que é um cliente que quer, no fundo, ter respostas mais ágeis e mais expeditas. E, portanto, isso exige de nós também, lá está, um trabalho que tem muito a ver com esse apoio àquilo que é o novo modelo de operação do negócio. Depois, por outro lado, estamos também a pensar em toda a componente da flexibilidade no trabalho e no redimensionamento interno, ou seja, até na reorganização interna daquilo que são também no fundo, os nossos escritórios, as nossas agências, tudo aquilo que tem a ver com o espaço físico e agora o espaço digital, como é que nós podemos acomodar isto. E outro tema que também está agora na nossa linha de pensamento prioritário tem a ver com trabalhar também o tema da liderança. Sentimos que também precisamos aqui de um novo modelo de liderança e que precisamos de alguma maneira de formar novos líderes, líderes que sejam mais próximos, líderes que estejam mais alinhados com esta capacidade de gerirmos pessoas com autonomia e responsabilidade e menos comando e controle, com pessoas que muitas vezes não estão fisicamente próximas e, portanto, como é que nós podemos gerir equipas com lideranças eficazes, lideranças eficientes, lideranças próximas, lideranças coaches, que sabemos que não são a liderança típica também daquilo que é, no fundo, paradigmático do nosso setor e que sentimos que nos pode também alavancar para uma nova era, para uma nova forma de funcionar em equipa, de uma forma mais ágil, mais eficiente, mais eficaz e, obviamente, com melhores resultados para todos. Sandra, a última perguntinha é que mensagem quer deixar aqui aos líderes e gestores de pessoas? Eu acho que, acima de tudo, é nós continuarmos a trabalhar com a cabeça e o coração, não é? Nós sentirmos que a nossa área tem, de facto, um impacto muitíssimo importante no bem-estar das organizações, termos esse sentido de missão, esse sentido de responsabilidade. Muitas vezes deve partir de nós propostas novas que façamos chegar aos órgãos decisores, às nossas administrações, termos, no fundo, também aqui esta generosidade de trabalhar com pessoas é uma dádiva, temos que ter disponibilidade para elas, temos que estar próximas das pessoas e temos que perceber como é que podemos efetivamente, dentro daquilo que são os nossos constrangimentos como gestores, o que é que são, no fundo, práticas e políticas que nos possam trazer melhores resultados. E, acima de tudo, eu acho que é trabalharmos de uma forma consistente e de uma forma que seja mais substância e menos formato, não é? Que seja de facto sentida, profunda, que estudemos bem aquilo que fazemos, que consigamos perceber exatamente o que é mais importante para as nossas pessoas, sempre também com este lado muito bonito da nossa profissão, que é uma grande humildade e uma grande capacidade de crescer
nessa jornada que nós fazemos com os próprios projetos, não é? Porque como nós trabalhamos com pessoas e as pessoas são um manancial de emoções, ao mesmo tempo que trabalhamos as pessoas, também nos estamos a trabalhar a nós, não é? Isso é um privilégio muito grande, estar numa área em que nós estamos muito próximos e temos muitos instrumentos e temos um manancial muito importante no fundo, dimensões a trabalhar que também nos vão moldando e transformando a nós, para também sentirmos que nós, como gestores, vamos sendo gestores que estamos mais capazes de atingir os nossos objetivos e de ajudar as nossas organizações. Acho que para quem gosta, que é o meu caso, de trabalhar nesta área, é uma área que de facto é um privilégio, é uma bênção poder todos os dias acordar com esta sensação de que é mais um dia em que eu vou conseguir ter impacto positivo, esperemos sempre, na vida de outras pessoas, não é? E isso realmente é muito reconfortante e é muito gratificante. Sandra, é excelente. Eu ficava aqui falando com você há um monte de tempo, mas eu sei que você tem aqui uma reunião à espera. Gostei muito de conhecer as políticas, gostei muito de conhecer aqui um pouco do projeto do Montepio. Espero voltar a falar consigo numa próxima oportunidade. Com Desde muito já, gosto também, um muito bom ano obrigada. e Um continuação bom de ano. sucesso, tá bem? Muito obrigada também, até breve, obrigada. Bom Obrigada, ano obrigada. também.